Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, primeiro, segundo e terceiro volume. Quero agradecer o pessoal que já estava aguardando a live aí, gratidão a todos. Lembrando que hoje é dia 13 de junho de 2021, e hoje a gente vai estar comentando aí, falando aí sobre as percepções da vida. Porque quando nós começamos a ter as percepções da vida, é que a gente começa a ficar mais tranquilo, mais em paz. A gente começa a entender que a vida ela continua, né? E que temos que saber, com toda a sabedoria que for possível, dentro da nossa consciência, quando nós buscamos essa sabedoria, a gente consegue enfrentar as situações, as dificuldades, as batalhas do dia a dia, os confrontos, os problemas, para que a gente não possa entrar em depressão, para que nós não possamos ficar prejudicados, né? Para que a gente não possa entrar em conflito em nós mesmos, na nossa consciência. Por isso que muitas das vezes as pessoas elas sofrem, porque elas passam por determinadas situações que elas mesmas buscam por isso. E a partir do momento que a pessoa começa a, a entender até a percepção do que está acontecendo, por exemplo, eu estava fazendo uma análise, né, dos vídeos anteriores que eu venho gravando desde 2000, já gravo vídeo desde 1900 e pouco, né? Mas desde 2016 em diante, após o meu despertar, que foi em 2016, a começar a observar com detalhes o que é a vida, então a gente começa a entender claramente o que é isso daqui, né? Aí você começa a estudar as EQMs, experiência de quase morte, que hoje já são bilhões de casos, né? As EQMs já estão espalhadas no mundo inteiro, já tem inúmeros programas de EQMs aí, despertando, mostrando o que é a nossa consciência, né? Aí você vai dentro do mundo espiritual, das religiões, aí você entende que a EQM nada mais é que a consciência que a religião denominou como espírito. Aí você vai começar a entender, aí uma coisa vai se conectando à outra, aí você vai tendo a percepção, ué, EQM, consciência, então quer dizer que consciência é espírito. Então, o que eu aprendi lá na religião, na igreja, ou no templo, né, independente da religião, quando se falava espírito, na verdade, é a consciência, é a mesma coisa, que é a energia, que é o átomo, é tudo a mesma coisa. Então, as percepções vão te trazendo um esclarecimento e você vai ficando conectado com tudo, com o todo, e tudo vai ficando mais fácil de entender, né? Mas quando você começa a observar as percepções da vida. Quando você não observa, você é assim, ó. Você não enxerga os 360 graus, o que está ao seu redor. Você só enxerga para aquilo que te ensinaram, que te orientaram. Você não expande a sua consciência para outras opções, você só enxerga aquela opção que te apresentaram, que te ensinaram, de repente, desde criança. Aí, quando você começa a buscar, se aprofundar, fulano de tal me ensinou desse jeito, tá? Mas quem ensinou fulano de tal? Ah, foi o ciclano. E quem ensinou o ciclano? Aí você começa a cavar, você começa a buscar. E nisso é igual petróleo. As grandes empresas petrolíferas, o que eles fazem? Eles começam, lançam uma sonda e a sonda começa a buscar. E vai buscando até encontrar o petróleo ou não. Mas vai chegar uma hora que vai encontrar. Se não for naquele local, vai encontrar em outro local. Mas quando há uma busca, por isso que Jesus ele falou o quê? Buscar. E quando ele falou buscar, você tem ideia da profundidade que ele falou buscar? A pessoa acha que não é só buscar aquilo. Não, não é só buscar aquilo. É buscar 360 graus para você ter uma base do entendimento e você ver claramente que nós não somos daqui. Nós estamos de passagem.
é onde se fala o mundo de experiência. Por isso que muitos chamam a Terra de quê? Laboratório, de passagem. Quer dizer, não é para ficar, é de passar. Não é para ficar, é para passar. E ali você sai do mundo imaterial, que muitos chamam mundo espiritual, mundo extrafísico, mundo do átomo, mundo da energia, e entra no mundo físico mais denso, mais pesado, para conhecer a matéria. Um casaco no mundo extrafísico é só um casaco na minha consciência. Está me entendendo? Um casado no mundo espiritual é um casaco que olha para a percepção. Para que um espírito, uma consciência, vai precisar de um casaco, pessoal? Mas no mundo material precisa, porque ele está num corpo, hoje está frio. Hoje está frio, boa tarde aí, o pessoal quer boa tarde, boa noite, o pessoal quer boa noite, e bom dia, o pessoal quer bom dia, tá? Que está chegando aí. Então, para quê? Tá me entendendo? Para que um espírito vai usar um casaco? Não tem lógica. É igual no outro dia um pastor da Assembleia de Deus estava conversando comigo sobre ele, está percebendo muita coisa também. Então, nós estávamos conversando, numa conexão muito legal, um bate-papo, e ele falou assim, na época que eu pastoreava, ele me conhece até hoje como pastor, me chama como pastor. Eu não pastoreio mais igreja nenhuma, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. O próprio Jesus não fundou templo nenhum, ele nem fez questão, porque a evolução da consciência dele, não, eu sou o templo. Mas eles ainda têm que aprender muito. Jesus olhava dessa forma naquela época. Os discípulos, a humanidade, eles têm que aprender muito ainda. Eles têm que entender que tem que subir os degraus da consciência. Então, eu estava conversando com o pastor estava falando, Douglas, ele chegou para mim da Assembleia de Deus e falou assim, pastor Douglas, né, na época a gente estava conversando, eu tive fazendo uma análise sobre os anjos. Anjo não precisa de asa. Não tem lógica isso. Se ele é uma energia, se ele é um ser que flutua, sem asas. As asas é para quem está no físico. Aí, aquilo ali foi uma percepção que ele teve, e eu parei para analisar, isso tem mais ou menos uns 10 anos atrás, pessoal. E eu parei para analisar, eu falei, é verdade. Tem sentido, tem lógica. Tem lógica. Aí eu falei, rapaz, você sabe que tem razão? Isso que ele falou. O anjo não precisa de asa. Porque se ele é uma energia, ele é um ser angelical, ele é um ser energético, ele é a pura luz, entre aspas, ele está no mundo invisível, ele não está mais na matéria. Um avião precisa de asa para voar, precisa da gravidade, isso tudo, então isso tudo faz parte do mundo físico, material, não do mundo extrafísico. Aí de lá para cá, aquilo ficou na minha cabeça. O pastor, na época, ele estava buscando, porque ele estava tendo percepções de muita coisa, simbologias dentro da Bíblia. Aí foram surgindo outros livros, né? Aí comecei a estudar outras culturas, outras religiões, para entender e ter percepção, e foi crescendo. E a consciência foi se expandindo. E aí fui vendo, observando, por exemplo, hoje eu estava olhando as estatísticas aqui, já chegaram 62 mil pessoas, do dia 1º de janeiro até hoje, no planeta Terra. E partiram 26 mil pessoas. Em 2016, 2017, o número de pessoas que chegavam era maior do que como se fosse hoje. E o número de pessoas que partiam era menor do que como se fosse hoje. Já mudou. Está quase batendo. Igualdade. 62 mil para 26 mil. Por exemplo, se fosse em 2016, 62 mil chegasse hoje, do dia 1º de janeiro até hoje, se fosse em termos de partida, partiria 15 mil, 10 mil, 20 mil, já está em 26, quer dizer, quase a metade do que está chegando. Então, são seres que estão tendo a percepção da passagem e tendo a realidade que não é obrigado a participar dessa experiência ou dessa passagem. Isso são para os seres que estão despertos,
que tem esse entendimento, né? Observa e entende claramente o sistema, que é chamado de vários nomes, Matrix, etc, etc. Só que essa Matrix, que é um controle, está, vamos dizer assim, o controle está sendo quebrado. Porque muitos seres aqui estão tendo a percepção, já que é uma passagem, eu estou aqui, então, o que eu posso fazer para melhorar o sistema? Os acordos que eu posso fazer para que eu possa ajudar no sistema, que senão isso aqui vai quebrar. Em outras palavras, é como se você estivesse entrando dentro de um bairro, de uma empresa, tu vê que aquela empresa tem tudo para arrebentar, para dar um boom. Porém, o sistema sempre se repete da mesma forma. E você vê que tem algo novo que pode melhorar aquele sistema daquela empresa para que cresça, para que desenvolva, para que ela venha avançar. Então, se não levar algo novo para aquela empresa, por exemplo, essa caneta, eu chego para o dono da empresa, né? Aqui é o Pilote, a empresa Pilote, né? O piloto. Chego para o dono da empresa e falo, o senhor pode melhorar isso aqui, botar de uma forma mais clara, mais fácil, porque se não melhorar, isso aqui não vai ficar atrativo. E se não ficar atrativo, não interessa mais eu comprar. É a mesma coisa o planeta Terra. Se não se criar algo novo no planeta, dentro da percepção que nós temos, que sabemos que isso aqui é uma passagem, se não tiver algo atrativo, as consciências ou os seres espirituais que passam por aqui não vão querer mais passar. Aí é onde Jesus fala do filho pródigo. Quer dizer, nós somos filho pródigo. Aí a terra se torna enjoada. Você não vê às vezes que as pessoas falam, estou enjoado disso aqui, não tem mais graça a vida e tal. Tem outras que estão ainda começando a viver, tem outras que a vida ainda tem graça, mas tem muitos que não tem mais graça. Aí o que elas pensam? Vou sair fora daqui. Vou embora daqui. Não me interessa mais, terminou meu tempo, aí do lado de lá, bate de frente com outros seres, que nós chamamos de entidades, etc., consciências, né? Falou, tem atrativo nenhum, planeta Terra, já estou enjoado, já sou uma alma, como diz os gnósticos, né? Já sou uma alma muito velha, já tenho muita experiência, já bati, já entendi tudo, não tem nada que me chame a atenção, e vou seguir o meu caminho. Foi uma experiência que eu vivi, aprendi muito lá, muita coisa, aprendi demais, né? Demais, aprendi muita coisa, mas não me interessa mais. Tá me entendendo? Eu vou voltar para a casa do pai, vou voltar para a fonte. A casa do pai é conhecida também como fonte, tá me entendendo? E pronto. Acabou o tempo dela ali, porque ela já teve a percepção de tudo. A gente tem a percepção, arrebatamento. Arrebatamento é a mesma coisa que EQM. Então, quando você começa a estudar arrebatamento, e se você comparar com a EQM, tu vai ver, só muda a nomenclatura, que a experiência que aquela pessoa teve, só que a experiência da EQM, ela é muito mais forte que o arrebatamento. A diferença é que o arrebatamento de espírito, ou desdobramento do espírito, é você no corpo sem a morte. A EQM não, a experiência de quase morte. Ela não morreu completamente. Ela teve uma experiência de quase morte, porque ela voltou. Mas a consciência dela se expandiu do lado de lá, ela teve a experiência, se encontrou com outros seres, entes queridos, que partiram, consciências que partiram, que viveram, que ficaram desencarnaram ou morreram fisicamente, né? Cada um dá um nome. Aí você vai tendo a percepção disso também. Desencarnar e morrer é a mesma coisa. Outra percepção. Então, na medida que você vai buscando, você vai tendo a percepção das coisas e a sua consciência vai se expandindo, vai ampliando, né? E nisso a gente tem que procurar praticar o bem, o máximo possível, tá? Não agir com violência, né? Porque a violência ela gera violência, mas procurar entender o porquê daquilo, o porquê daquele processo, o que eu estou passando por isso, por que eu fui levado a fazer aquilo.
Por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem o mal sem querer fazer o mal. Ela foi levada. Aí, quando ela começa a estudar, ela entende que existem consciências, que são chamadas de entidades, né? Espíritos que estão dentro desse sistema que às vezes te levam a fazer o que você não quer fazer. Existem inúmeros casos. Ou o cara se jogou do tal andar. Pô, mas como é que o cara se jogou do tal andar se ele tinha medo de ir lá? Ele ouviu vozes. O que levou ele a fazer aquilo? Pô, aquela mulher ali brigou com o marido deu um soco na cara dela. O que levou? Ele era um cara de paz, não era violento, era manso. E o que levou ele a dar um soco nela? Então você começa a ter a percepção e a ver e analisar claramente que dentro dessa passagem, dessa experiência que estamos aqui, né, você vê claramente que aqui é um lugar, tipo um laboratório mesmo, para você experimentar, você aprender e você vencer. Tem que vencer, não se entregar. Não se entregar. Entendeu? Mas tentar compreender e combater aquele mal. Né? Não correr do mal de uma forma desesperadora. Não, voltar para tentar compreender e estudar também aquilo ali, até mesmo para você saber como você vai confrontar aquela situação. Então, as percepções da vida, elas vão nos dando entendimento, fazendo novos acordos, né? Por exemplo, uma amizade que eu rompi, né? Seja familiar, ou seja alguém que era como família, né? Eu quero voltar a conversar com ele, ou a conversar com ela, eu quero voltar a ter aquela intimidade, só que não vai ser mais a mesma coisa, porque eu tive muita decepção, tive muito problema com ele, com ela, né? Então eu vou voltar. Então, dentro das percepções que você vai tendo, você vai se aperfeiçoando também, vai sabendo levar, porque o mais importante é saber levar a vida. É como um jogo, pessoal. Eu costumo dizer, a vida é um jogo. Tem que saber jogar. Tem que saber jogar, tá? E nisso a gente vai aprendendo, vai crescendo. E vai observando tudo. Por exemplo, hoje eu respeito alguns amigos que ainda pensam, poxa, desde criança, meu pai e minha mãe falavam que Jesus ia voltar, então meu tio, minha avó, meu avô, eu respeito. Eu sei que Jesus, na mente dele, na consciência dele, ainda vai voltar. Mas eu já tenho a certeza de que só após a morte física dele é que ele vai ver Jesus voltar. Porque Jesus nunca vai voltar da forma que ele pensa. Ah, porque eu vou olhar para o céu e que vai... Mas ele ainda está nesse sistema, vamos dizer que ele está no primário, né? Está indo para o ensino fundamental, para depois ele ir para o ensino médio, para depois ele chegar na faculdade e entender, caramba, agora eu entendi tudo, claramente. Aí ele vai começar a observar que chega a geração, sai geração. E Jesus nunca volta, a não ser para aqueles que partiram. Mas eu respeito ele, tem que entender. Está me entendendo? Dentro desse processo que ele está, até ele ter essa percepção de que aqui é uma passagem, ele tem que procurar aprender o máximo, melhorar o máximo, né? Se destacar ao máximo em termos de bondade, de benignidade, melhorar cada vez mais. Tá bom, pessoal? Então, são inúmeras percepções da vida, e vai ficar essa daí rapidinha para vocês, já são 18 minutos, né? Eu estou fazendo live bem rápido agora, para quem fazia 1h30, 2 horas de live, 3 horas de live, e agora está gravando aí 15 minutos, 20 minutos. Então, vai observando a vida com detalhes e vai vivendo. Tá me entendendo? E vai procurando melhorar. Por exemplo, antigamente eu jantava, hoje eu já não janto mais, o meu corpo já se acostumou com isso. Antigamente eu comia carne, já tem agora alguns anos que eu já não como mais, me sinto hiper bem, né? Eu, como vegetariano, não sou vegano, tá? Vegano não é o extremo, mas eu, como vegetariano, estou hiper bem, estou feliz, a minha saúde está a 1000 por hora, 1000 vezes melhor. Já cortei vários remédios junto, né, dos médicos, os exames que eu vou fazendo estão se renovando, porque a minha saúde está melhorando cada vez mais. Tem muita coisa ainda do passado que o corpo, aos poucos, vai se desintoxicando, vai se desintoxicando. Então, quer dizer, nas percepções, eu fui vendo que eu tinha que mudar a minha saúde, a consciência, e tudo foi melhorando, se encaixando. E eu fui vivendo melhor, estou vivendo melhor, né? E me conectando
aos seres que estão na mesma sintonia, né? E conversando com seres que estão na mesma sintonia para que haja o quê? Uma harmonia, para que haja uma paz. Quando não está na mesma sintonia, eu fico calado, deixa ele falar, deixa ele. Um dia ele vai alcançar esse entendimento, vai começar a observar e ter essa percepção, independente de quem seja ele, independente de sua profissão, porque isso está aqui dentro, tudo está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós, quer dizer, está tudo na sua consciência, e você ligado ao todo, você começa a observar e entender. Tá bom, pessoal? Gratidão aqui. Um beijo no coração de todos, independente do seu país, de onde você esteja assistindo agora. Não vou ficar citando mais nome de país, dando nome de pessoas, porque às vezes agrada um, desagrada o outro, o outro fala, não falou o meu país, não falou o meu estado, minha cidade, não falou o meu nome. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos aí, e que a luz que está dentro de você, né, cada vez mais venha florescer. Tá? Agora, o pessoal que tem perguntado sobre o gnosticismo, tem um canal muito bom que eu queria indicar a vocês, tá? Que é o Viveca, é uma menina. Eu não sei o nome dela agora, esqueci o nome dela, tá? Esse é um canal, existem vários, mas esse é um canal que eu costumo aprender muito ali. Já estudei inúmeras culturas e religiões, mas os gnósticos foram os que mais se aproximaram de experiências que eu vi dentro de mim e até fora mesmo, tá? Então, o canal Viveca, que é um canal que é muito importante, é uma menina que ela traz na profundidade as histórias, tá? Os ensinamentos. Então, independente dos ensinamentos que eu já tive em várias religiões e culturas, esse foi o que mais se aproximou dentro das experiências que eu vivi dentro de mim, sem ninguém me falar nada. Eu buscando ao Criador, a fonte divina, tá? O início de tudo foi aonde eu me enquadrei dentro dos ensinos dela, que eu me vi com vários seres, né, com consciências, tá? Que nós chamamos de consciência, inclusive a consciência crística, tá? Jesus Cristo, as experiências que eu tive, foi através dos ensinamentos dela que eu me aproximei mais dentro do que eu vivi realmente dentro do reino que está dentro de mim. Um forte abraço a todos aí, graça, paz e luz, shalom, namastê, pessoal. Forte abraço.